Gente, meu nome é Luciano Floro, sou presbítero. Convido a você para assistir nossos vídeos. Esse é o segundo vídeo que nós estamos colocando lá no nosso canal. Peço a você que dê uma curtida, dê um like lá, nos ajude. Creio que vai ser de grande valia para você. Hoje nós vamos falar sobre o vinho. Se ele tinha o conteúdo de álcool ou não, se era vinho ou se era suco. Vem e nos acompanha. Gente, assim como eu havia falado aí na abertura do vídeo, que nós vamos falar um pouco sobre o vinho ou suco de uva, né? Existem muitas brigas aí entre pregadores e entre a opinião até de seguidores de canais aí, discutindo se o vinho que era usado na época de Jesus, ou até antes disso, se ele tinha ou não o teor alcoólico. E nós vamos tratar sobre isso hoje. É um tema de grande valia, é importante, e é um tema que vem me chamando a atenção, porque por conhecer um pouco de muitas pessoas do meio evangélico, algumas pessoas até estão achando natural tomar o vinho, e até alguns dizem que não é pecado e que não faz mal algum. Bem, na verdade, é isso que nós vamos tratar hoje aqui no nosso canal, né? Então, eu queria falar, conversando aqui sobre a festa das bodas de Canaã, né? O casamento de Canaã da Galileia, ao qual Jesus ele transforma a água em vinho. Então fica esse questionário, era vinho, era suco, tinha ou não o álcool enrustido ali. O vinho, ele já por si, a própria uva, né? Se a gente for olharmos a lei dos nazireus, já por vida Deus já demandava aos nazireus nascidos que não tocasse nem no vinho, nem bebida forte, e até na própria uva, o próprio Deus Deus ordenava que eles não tocassem, porque estava transgredindo ou ferindo aquilo que Deus havia ordenado. Então, se nós formos olhar, tinha ou não o teor alcoólico. A uva em si, ela já tem o seu teor alcoólico. Existem estudos aí que conseguem até medir o teor alcoólico, né, de entre 12% a 14% de álcool, até porque em estudos bem recentes aí, a gente vem acompanhando, e na própria história já vi pessoas aí de longos anos assim de pesquisa que confirma que no passado sim, a uva ela não mudou, a fermentação ela é a mesma, embora hoje existem produtos, existe hoje muitas coisas que aceleram um pouco, né, a questão de que a uva em si, ela, quando vai ser feito o vinho, ela altere um pouco ali o tempo de fermentação. O tempo artesanal hoje tem pessoas que levam aí 40 dias para fazer um bom vinho, um vinho artesanal razoável que dê para se tomar. Pois bem, então, na minha linguagem hoje, no que eu vejo, até buscando a Bíblia, ela mostra sim que o vinho não era suco, era vinho, até porque em João capítulo 2, quando Jesus estava lá nas bodas de Canaã, Jesus não ia constranger ninguém fazendo suco, até porque isso foi levado ao mestre Sala, que provando afirma. Inclusive, ele até disse que era o melhor vinho que foi fornecido ali, deixado por último. Então, não era suco, era vinho sim, e tinha o teor alcoólico sim dentro do vinho, porque Jesus não ia fazer algo que não fizesse bem feito ou que não seguisse um padrão de fermentação, porque o vinho ele tem que ser fermentado para virar vinho. No mínimo, se não houver uma fermentação correta, ela vai virar o suco de uva, né? Mas, bem, pessoas perguntam, eu posso tomar o vinho? Eu posso beber o vinho? Olha, na minha concepção, lá em Mateus capítulo 26, verso 28, quando Jesus
faz a oração e dá o cálice para que os discípulos tomem, né? Na minha concepção ali, Jesus está dando o vinho e não o suco. E havia fermentação pela lógica, sim. Havia fermentação no vinho. Inclusive, hoje é costumeiro dos próprios judeus tomar, sim, o vinho. Eles tomam pela manhã e tomam no almoço. Então, eles vêm... É uma cultura judaica, sim, tomar o vinho. Não é de hoje, é uma cultura antiga, né? As festividades que tinham antigamente duravam muitos dias, teria que, hoje se nós, eu estava vendo um certo produtor de vinho falando até acerca da Bíblia, e ele diz o seguinte, ele diz que 6 talhas ali em média, cada uma levava de 80 a 120 litros de vinho, né? Então, se fosse do melhor vinho, como o próprio mestre Sala provou e sentiu, hoje, o melhor vinho hoje, vendido no mercado, vendido em dólar, hoje, dava quase 600, vamos botar aí 600 litros de vinho, que daria aí em média 18 mil dólares no mínimo. Eu estou botando em dólar porque foi o que ele falou, né? O melhor vinho dele hoje sendo vendido hoje. Então, o próprio noivo, ele teria que ter muito dinheiro para ali fazer esse vinho. Jesus, ele transforma e dá o melhor vinho. Então, havia sim um teu alcoólico. A bebida que foi dada aos discípulos também tinha. Jesus não mostra que Jesus toma porque Jesus era nazireu e havia uma lei dos nazireus para que não fosse tomado. Está lá, né? Se você quiser acompanhar aí no capítulo 6 e o 3 de Deuteronômio, você vai ver aí que ele não podia tomar o vinho, nem tomar bebida forte, nem a própria uva, né? A gente vai ver, aí você pergunta assim, mas presbítero, o senhor não chegou onde eu quero vir, eu posso tomar ou não o vinho? Bem, na minha concepção fica a seu critério, porém a Bíblia ela vai mostrar várias passagens na Bíblia que o vinho causou desastres, e desastre grande no meio de familiares. A gente vai ver lá em Éfeso capítulo 5, verso 18, que ele diz assim, não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então ele está deixando o vinho de fora, porque tem alguém que diz assim, eu vou buscar o vinho para me alegrar, né? Como lá em Salmos capítulo 4, 104, versículo do 3 ao 15, vai falar sobre a alegria em que há no vinho. Então são essas coisas. Mas a Bíblia, quando vai lá para Efésios capítulo 5, o versículo 18, ele tá deixando o vinho de lado. Ele está dizendo para o crente, olha, a alegria do crente não está no vinho. A alegria do crente está em Deus, está no Espírito Santo, que alegra a alma do homem, que alegra. E nós vamos mostrar também os contra nessa situação de quem toma vinho. Se você olhar lá no capítulo 9, versículo 24 de Gênesis, quando os filhos, né, de Noé, o filho mais novo, por conta da embriaguez de Noé, ele vê a nudez do pai, quer dizer, o pai fica ali de uma forma constrangedora que mostra ali a sua nudez. Então eu vejo que existe mais os contras do que inúmeras passagens bíblicas que vai falar sobre as situações de constrangimento que houve em meio familiar. A gente vai ver também as filhas de Ló, né? Ao deitar-se com o próprio pai, lá em Gênesis capítulo 19, versículo 34, elas embriagam o pai, e cada um dia embriagam o pai, e ela deita-se com o próprio pai. Veja a gravidade que tem uma pessoa que passa do limite, né, no vinho. Não estou dizendo que há igrejas por aí que permitem, há pessoas que tomam. Eu particularmente, eu prefiro ficar lá em Éfeso capítulo 5, verso 18, né, que é bem profundo isso aí. Quando Jesus diz para Maria assim, mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegado a minha hora. Não é porque Jesus não poderia fazer o milagre. É porque Jesus sabia que ia haver uma bebedice. E a bebida, ela leva o homem, às vezes, a sentimentos que... Há coisas que ele vai fazer que constrange, que vem o escândalo. E é onde há o escândalo que traz o pecado. E trazendo o pecado traz consequências, né? E então, se você quer ser uma pessoa que quer ter uma disciplina, aí diz assim, o irmão estava falando que o vinho ele é pecado. Nós não estamos falando que o vinho é pecado. Inclusive, se nós formos olhar à luz da Bíblia, lá do capítulo 26 de Mateus, versículo
28, se nós fôssemos olhar de verdade, hoje na igreja não se serviria o suco na hora da Santa Ceia, e sim o próprio vinho, porque a representatividade do suco, como se fosse vinho, ela não é uma coisa muito segura para aquilo que Jesus havia falado, que disse assim, olha, fazeis isso em memória de mim, né? E toda vez que vos ajuntares, fazeis isso em memória de mim, até o dia que eu venha e beba e coma convosco de novo no reino do meu Pai. Então, há uma promessa. Então, se nós formos só olhar a luz da Bíblia, nós vamos ver que, de qualquer forma, Jesus não abroga nem pune a questão do vinho, nem coloca essa questão de não beber, mas é a consequência do vinho, né? Que a própria mãe, a mãe de Sansão, o anjo fala com ela, está lá em Juízes capítulo 13, verso 4, né? Quando o anjo aparece para ela e fala com ela que ela não deve nem pôr navalha, né? Nem dar bebida forte, ele não pode comer coisa comum. Quer dizer, são N situações que a Bíblia vai mostrando que não é bom para a questão. Essa questão do vinho é só uma parte daquilo que Deus ele vem mostrando que o homem não deve assim levar em si. Lá em Provérbios, capítulo do 20, né, o versículo 21, ele vai dizer assim, porque o vinho é escarnecedor, é bebida forte, é alvoroçadora, e todo aquele que nele erra, né, nunca será sábio. Veja a profundidade do que é essa passagem. Então, quando ele está dizendo assim, todo aquele que nele erra, porque o vinho ele leva um certo, vamos dizer assim, quantidade que você toma, que vai tirar você daquilo que você é centrado, vai se tornar um escândalo. Ele vai dizer bem lá em Provérbios capítulo, você pode acompanhar depois aí, lá no versículo, capítulo 20, versículo, ele vai dizer, ele nunca, veja o que a Bíblia diz, ele nunca será sábio, porque ele diz que o vinho é escarnecedor, é bebida forte, é alvoroçado. Então, ele está, de uma forma direta, confirmando o que eu venho dizendo. O vinho, sim, tem um teor alcoólico, sim, porque a uva, ela tem um açúcar, o açúcar, ela vai dar o teor alcoólico depois de fermentado. Depois que você fermenta a bebida, né, inclusive há estudos e relatos que antigamente o povo, quando ia fazer o vinho, pisar a uva, né, alguns deles iam com o pé sujo. Veja que coisa interessante, iam com os pés sujos, porque a bactéria que havia nos pés ia ajudar na fermentação do vinho, ia dar qualidade ao vinho, porque ela precisa, o vinho automaticamente ele precisa dessa bactéria para que ele possa fermentar, né? Ele vai separar o gás carbônico, ele vai lançar fora o gás carbônico, né? Você pode pegar uma uva, você vai machucar ela, separa ali, né, o suco da uva, depois você bota as cascas que vai dar a cor e vai ajudar, mas a bactéria ela vai fazer esse trabalho de fermentar a bebida. Então, por si só, alguns versículos da Bíblia ele já mostra a sua festa que dura 7 dias, são 7 dias de vinho, de muita festa, para que depois ela chame, né, a todos, inclusive entre na presença do rei, para fazer aquilo que ela... Então, mostra que a bebida, ela tira a consciência de algum, não digo todos, né? Mas tira a consciência. Então, eu digo o seguinte, o vinho é pecado, não posso entrar nesse mérito, porque a Bíblia não diz que o vinho é pecado, mas há consequências daquele que toma o vinho. Então, eu prefiro ficar com as consequências e não com a liberdade que algumas pessoas estão dizendo, mas o meu presbítero, a Bíblia não fala, então eu posso mamar mesmo no vinho, eu posso beber. Então, pessoas estão se aproveitando de algumas brechas que há, até na própria Bíblia aqui, para fazer aquilo que é de conforme que a sua alma e a sua vontade quer. Então, não é bem por aí, porque quando se vê os escândalos, aí vem o pecado, porque eu vejo o escândalo, vem o pecado, e através do pecado vem a cobrança, né? O próprio Absalão mesmo, ele mostra a fragilidade, né, de Amenon, quando ele
aproveita aquele momento. Está lá em Samuel, capítulo, 2 Samuel, capítulo 13, 28, quando o Absalão, ele aproveita quando o rei Amon, ele está já muito cheio do vinho, muito alto, está indefeso, está fragilizado, e ele aproveita dessa oportunidade para matar o rei. Então a gente mostra que a bebida, que o vinho em si, ele, particularmente na minha concepção, não é pecado, mas a fragilidade que ele expõe o crente, né? Aí você diz assim, mas presbítero, eu não sou nazireu, eu posso. Você não é nazireu, mas você é um crente, você é um servo do Senhor, né? Então, tudo você pode, mas nem tudo, né? Como Paulo dizia, você deve, porque há coisas que eu tenho que me abster. Eu sei até onde o meu corpo vai, eu sei até onde posso ir. Então, para você, meu querido, minha querida, crente, salvando o Senhor, que gosta de tomar um vinhozinho, que gosta de fazer uma festa, um churrasquinho, né? Aquele quinta do morgado, um morgadozinho, alguma coisa desse tipo que você gosta de dar, né? Tomar um vinhozinho assim de vez em quando e entrar profundo nisso aí. E veja, porque, da Bíblia diz, daquele por quem vinha os escândalos, né? Então, Jesus estava no casamento e ele foi praticamente, né, de alguma forma indireta, constrangido a fazer um milagre, mas Jesus questiona porque Jesus sabia que o povo ia estar bêbado, e o povo bêbado não sai nada de bom. Então, quantas pessoas já falam besteira quando estão sãs? Imagine bem, você quer ver alguém se transformar? É quando ele bebe. Você diz assim, isso não é fulano, isso não é cicrano. Eu não conhecia esse outro lado, né? E dependendo da situação, se o cabo for daquele que solta até a franga, né? Todos vão saber quem é ele, porque o vinho, a bebida, ela deixa as pessoas altas e algumas pessoas até se revelam. As pessoas que dizem assim, rapaz, fulano se revelou. Quer dizer, fulano se revelou por quê? Porque ele fragilizou, né? Ele fragilizou a questão dele sentimental, a questão física, mental, ao qual ele não tinha coragem de dizer. Já vi pessoas dizer uma coisa quando está bêbado, que não diria quando estão sã. Então esse é o poder do vinho. Então mostrei os perigos do vinho, mostrei os prós e o contra, né? Mostrei que o que deve e o que não deve. Então eu prefiro me abster disso. Nós não somos nazireu, mas somos escolhidos de Deus, e um escolhido de Deus, ele é prudente. Então seja prudente, né? Aquilo que lhe cabe você faz, aquilo que não lhe cabe, porque nós vimos aí que Noé, ele mostrou sua nudez, foi escândalo, e as filhas de Ló deitou-se com ele, e tantos outros aí, versículos bíblicos que vai falar sobre o perigo do vinho. Então, que Deus nos abençoe, né? Deixo a vocês a paz do Senhor, que isso sirva de valia para vocês, né? Então, muito cuidado. Eu prefiro que você fique lá em Efésios capítulo 5, verso 18. Não vos embriaguei com o vinho, né? Que há contenda. Quer dizer, ele está dizendo que há contenda, né? Mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Nos segue lá no nosso canal, nos ajuda. E brevemente estaremos de volta com outro vídeo. Só peço a você que dê uma curtida lá, dê um like e nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Que Deus abençoe. Fica na santa paz do Senhor.